Fala, minha querida Kessiana, meus tchutchucos, minhas tchutchucas, meu caríssimo concurseiro e minha caríssima concurseira, professor Ítalo Trigueiro na área, moçada, vindo aqui para bater um papo com vocês a respeito de atualidades. Isso mesmo, vamos trabalhar com vocês aqui atualidades, voltado aqui já pensando, né? Nesse concurso nacional unificado, beleza? Anúncio aí já feito pelo Estado, né, pelo governo, beleza? E essa, né, perspectiva aí de muitas vagas, porra, muita coisa legal, muita coisa bacana, um catatal de órgãos aí pela frente, beleza? E, gente, só passa quem se prepara antes. Não tem segredo, beleza? Aqui a gente tá projetando, começando a tua aprovação. Então vamos ser felizes, vem para o QC, que aqui a gente vai garantir a tua vaga no Serviço Público Brasileiro daqui a pouco, beleza? E hoje nós vamos falar sobre o quê, professor? Pensando aí na ideia geral do CNU, nós vamos estar falando com vocês a respeito de atualidades, beleza? Vamos estar trabalhando aí com vocês as ideias de atualidades. Só uma lembrança, atualidades, para muito aluno, é uma dificuldade, porque atualidades é muita coisa. Realmente, de fato é. Atualidades é tudo que vem de 1945, ou seja, pós Segunda Guerra Mundial, até os dias de hoje, verdade. Mas dependendo da tua banca, tá? E a gente sabe normalmente o que as bancas cobram, certo? A gente tem ali o caminho das pedras, tá? Nós não temos uma definição de banca para o CNU, certo? Ainda não temos. Particularmente, aí é a opinião do Trigueiro, certo? Não é do que, mas particularmente, eu acredito, como muitos acreditam, que vai ser CESP, SEBRASP. E aí, é claro, né, tem toda uma questão que envolve a lisura da banca, a competência, que a gente já conhece, certo? Não desmerecendo as outras bancas, mas a CESP é uma banca extremamente competente. Perfeito? Beleza? Com todos os seus defeitos, tá, galera? Só deixando claro, nenhuma banca é perfeita. E, moçada, atualidades, quando cobrado em um concurso nesse molde que vai ser realizado, certo? É algo muito amplo e é algo que talvez seja, de fato, uma cobrança muito pontual. Então, pensando em 2023, pensando em 2024, né? Já pensando aí na elaboração desse concurso, eu vou trazer para vocês alguns assuntos muito importantes. Um deles chama-se censo demográfico, beleza? Nós acabamos de ter divulgado os dados do censo demográfico de 2022, que era para ter sido realizado em 2020, não foi por conta, óbvio, da pandemia, né? Não foi também por outras questões políticas, econômicas brasileiras, mas foi realizado. E o censo demográfico, ele é um dado matemático estatístico que avalia toda a população brasileira. Então, do ponto de vista matemático, do ponto de vista estatístico, o censo ele é 100% seguro, 100% correto, melhor dizendo. Seguro não, né? 100% correto. Por que ele é 100% correto, professor? Se teve na minha rua um vizinho meu que não foi recenseado, é exatamente por isso que ele é seguro, né? Porque ele é correto matematicamente, seguro não. É exatamente por isso que ele é correto. Seu vizinho não entrou na conta, entendeu? Se ele tivesse entrado na conta, ele era mais um. Mas ele não entrou na conta, então ele é 100% correto do ponto de vista matemático, mas não é seguro do ponto de vista social. E aí, quando eu penso no censo demográfico, esse censo, turma, realizado no ano de 2021/22, né, com os resultados divulgados em 2023, ele é o primeiro censo que nós vamos ter, né? Aliás, primeiro censo não. Ele é o censo que a população brasileira menos cresceu na história, ok? O volume total de habitantes de um país, no caso, nós chamamos de população absoluta, tá? É a quantidade total de pessoas que ali existe. No Brasil, nós chegamos ao seguinte número. No Brasil, nós chegamos
nesse dado do censo demográfico, beleza? De 2022, você pode chamar, ó, de censo 2022, beleza? Nesse censo demográfico, a nossa população absoluta, que é isso, Trigueiro, número total de habitantes de um lugar, de um país, beleza? A nossa população, ela chegou, de acordo com os dados do censo demográfico, tá? A 203,1 milhões de habitantes. 203,1 milhões. Isso representou, comparado com o censo de 2010, um aumento de 6,5% da nossa população, comparado com o censo anterior, beleza? A população brasileira cresceu. Mas esse censo, de novo, é o censo que ela menos cresceu. É o censo que a população brasileira menos aumentou. Ela ainda está crescendo? Tá. Ela ainda vai crescer? Vai. A população brasileira provavelmente crescerá até o ano de 2033, 37, né? Alguns falam até 2038. Ela vai crescer até a década de 30 desse século. Depois ela dá uma parada, estagna, e depois ela vai começar a diminuir. Isso tem um nome, tá? O nome desse processo, turma, é transição demográfica, anotem. Esse crescimento baixo, né, da população brasileira, ele já mostra que o Brasil está passando por essa transição demográfica. Tudo bem? Ele já mostra que o Brasil está passando por essa transição demográfica. Nós tivemos um aumento entre o censo de 2010 e o censo de 2022 de 12,3 milhões de pessoas no Brasil. Aumentamos aí, né, 6,5%, tá? O estado que tem mais gente continua a ser o estado de São Paulo, né, com 15,5% da população brasileira, tá? Minas Gerais é o segundo estado mais populoso, né, respondendo por 10,3% da população brasileira. A Bahia é o terceiro estado, né, com 8,9% da população brasileira. Só lembrando, aqui é o percentual, tá, turma? Não é o total da população, não. Longe disso. O Rio de Janeiro, 8,3%. Pernambuco, 6,3%. Se você fizer essa soma aqui, tá? Os 5 estados, né? Os 5 estados mais populosos que a gente tem no Brasil, São Paulo, Minas, Bahia, Rio e Pernambuco, eles somam aí algo em torno de quase 40%, é isso? 25, 35, 36, né? 36, 25, 36, mais de 40%, 45% praticamente da população brasileira. Só em 5 estados. Beleza? Só em 5 estados. Então você tem aí um volume considerável, né? Isso mostra que a gente tem uma população muito concentrada em alguns lugares. Professor, o que é que fez essa população crescer? O que é que fez a população brasileira aumentar de tamanho? Por muito tempo, o Brasil foi um país de imigração, ou seja, o Brasil recebeu muita gente, tá? Ultimamente não. Ultimamente o Brasil tem sido um país de emigração, de saída de pessoas, né? Pelas condições socioeconômicas, por todo um cenário, né, de crise econômica que vem se arrastando há uma década no Brasil, por oportunidades mais fáceis fora do país hoje, né? Por questões que envolvem, por exemplo, ali as questões políticas ultimamente interferiram nessa saída de pessoas do Brasil. Enfim, a população brasileira mudou, né? Esse crescimento, ele se dá em especial pelas taxas de natalidade e pelas taxas de mortalidade, certo?
Então, o que está acontecendo? A nossa taxa de natalidade está diminuindo, a nossa taxa de fecundidade também, que é o número de filhos por mulher em idade reprodutiva, então está diminuindo. Com essa diminuição, com essa redução, a gente vai lembrar que a população brasileira continua a crescer, mas ela cresce num ritmo mais lento, né? Então ela continua a crescer, mas está crescendo mais devagar. Ou seja, a população está crescendo pela condição interna. E essa transição demográfica que a gente tem está fazendo com que a gente mude esse gráfico bem aqui, ó, que chama-se pirâmide etária, tá? Esse é o primeiro balanço aí, como você pode observar, da pirâmide etária do Brasil, tudo bem? Esse primeiro balanço da pirâmide etária brasileira, ele vai mostrar para a gente o seguinte: essa moçada que está aqui na base da pirâmide, tá? Que é a moçada que tem até 19 anos de idade, ou seja, a moçada que tem de 0 a 19 anos de idade, essa moçada, ela é chamada de jovem. Os jovens no Brasil, eles estão diminuindo a sua participação. Eles ainda aumentam, mas na pirâmide etária, a base dessa pirâmide etária, ela está sofrendo um estreitamento. Ela está sofrendo um estreitamento. Beleza? O corpo da pirâmide, essa moçada que vai até aqui, ó, tá? Maior ou igual a 20, até 59 anos de idade, nós chamamos de adultos. O corpo dessa pirâmide está sofrendo um alargamento. Alargamento, está aumentando de tamanho. Beleza? Enquanto que o ápice dessa pirâmide, que é a moçada que tem 60 mais, beleza? Que nós chamamos de idosos, também está passando por um alargamento, apesar de ser um alargamento menor, por enquanto, do que o número de adultos. Então, no Brasil hoje, o maior grupo é o de adultos, o segundo maior grupo é o de jovens e o terceiro maior grupo é o de idosos. O que é que vai acontecer com a população brasileira? Vai inverter esse volume, tá? O número maior vai continuar por enquanto de adultos. Não se sabe ao certo se a gente vai chegar a ter um número de idosos maior, tá? Mas o número de adultos é o maior. Agora, o número de idosos vai ultrapassar o número de jovens no Brasil, muito provavelmente até 2030, 2035. É naquela mudança também, né? Do momento que a população para de crescer e ela começa a diminuir de tamanho. Então, esses dois cenários, eles apontam para a gente cenários que são bem interessantes, né? Cenários que mostram como a população brasileira vem mudando com o passar do tempo. Beleza? Tranquilidade? Então, atualidades hoje sobre censo demográfico pode aparecer lá na tua provinha. Eu trouxe aqui duas questõezinhas naquele estilo CESP-SEBRASP, pensando já que um dia a prova pode ser assim, certo? Me acompanha, tá lá na nossa, né? Na nossa plataforma, tá, moçada? Né? Q2258528, atualidades, olha lá, beleza? Né? Prova ó, de 2023, perfeito. Diz assim: no que diz respeito aos dados do Censo Demográfico de 2022,
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, julgue o item, beleza? O crescimento populacional apontado no censo de 2022 é decorrente de um movimento demográfico denominado êxodo rural. Turma, todo mundo lembra o que é êxodo rural, né? Aquela visão bem infantil até, né? Da saída do homem do campo, beleza? Para a cidade. Ainda existe esse movimento, professor? Existe. Mas ele é o responsável pelo aumento da população brasileira? Não, não é. Isso está errado. Beleza? Por que está errado? Porque, gente, esse cara já está no país. Tudo bem? Se ele sai do campo e vem para a cidade, ou se ele sai da cidade e vai para o campo, não muda nada, a população continua a mesma. Ela só se deslocou. Esse dado poderia ser alterado se alguém de fora viesse para o Brasil. Aí sim, como por muito tempo isso aconteceu. Mas lembra que eu acabei de colocar para vocês que a taxa de emigração brasileira está maior hoje do que a imigração? O Brasil é um país de expulsão hoje de pessoas do que de chegada. Então esse dado não mexe com o volume total da nossa população. Beleza? Tranquilidade? Maravilha. Deixa eu trazer aqui mais uma outra questão. Questão essa que vai dizer o seguinte, olha lá. Vou colocar aqui na tela. Opa, questão. Beleza? Tá aqui, ó. Né? Outra questão que vai falar sobre população, no que diz respeito aos dados do censo demográfico, divulgados pelo IBGE. Vamos lá. A contagem da população feita pelo IBGE é a maior pesquisa do país. Verdadeiro, professor? Verdadeiro. O censo demográfico, o censo, ele é a maior pesquisa do país porque ele abarca todo mundo, 100%. Beleza? E aí ele diz, já que todos os lares são entrevistados pelos recenseadores dos órgãos. Perfeito. Está correto. Professor, mas teve o lado, meu amigo, que não foi. Beleza, eu entendo. Mas esse dado, para o censo, galera, ele não existe. Certo? Ele não existe. Se ele não existe, você tem que lembrar do que a gente está colocando. Eu estou falando do ponto de vista matemático, tá bom? Eu estou falando do ponto de vista, né, técnico, vamos assim chamar. Ou seja, para a gente, aquele cara não entrou na contagem. Tudo bem? Para a gente, aquele cara não entrou na contagem. Então a gente tem que levar em consideração exatamente parte dessa realidade. A contagem é feita em todos os lares brasileiros, não é, professor? Cuidado, gente. Cuidado. Por quê? A gente teve, né? Tem, na realidade, que levar em consideração algumas coisas. Eu marcaria esse item como certo, né? Plenamente. Completamente. Beleza? Mas, por exemplo, a banca, e aí eu vou, né, ver aqui. Quem é a banca, professor? Quadrix. Ok? Quadrix. Trigueiro, né? O censo não é por amostragem. Ok? A banca deu esse gabarito como certo, como errado. Dizendo que não passava em todo lá, parará, 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 parará. Isso é mentira. Isso está errado. O censo é uma contagem universal. Então essa questão é para ser anulada. Beleza? Essa questão facilmente anulada. O que é que eu estou trazendo para você? Estou trazendo a realidade das bancas. Beleza? Aí é uma crítica a Quadrix mesmo. Beleza? Por quê? Porque a questão está errada, porque o censo ele é universal. É 100%. Essa questão é para estar certa. Mas o gabarito deu como errado. Só para deixar claro para todo mundo. Beleza? Gabarito é para estar certo. Mas a banca deu como errado. Portanto, cuidado com isso. Atualidades, né? Pode trazer essa, né, maluquice aí das bancas. Mas se a banca, como eu digo sempre, for mais rigorosa, mais técnica, mais detalhista,
É improvável que isso aconteça. Tá legal? Segundo assunto de hoje. Olha lá. Não sei se você conhece esse senhor aí. Beleza? Não sei se você já ouviu falar desse senhor. Quem é esse senhor, professor? Esse rapaz aí é um senhor chamado, né? Eu vou até colocar o nome dele, né? Yevgeny Prigozhin. Eu chamo de Perigozinho, certo? Eu chamo de Perigozinho, mas é o Prigozhin, ok? O que foi que aconteceu com o Prigozhin, professor? Prigozhin morreu. Não sei se vocês soubem. Se os perigosinhos estão morrendo, imagine os bons, né, professor? Então, onde é que o perigosinho morreu, professor? Morreu voando no avião dele, particular. O avião caiu, gente, o avião caiu. O avião cai, né? O avião cai, caiu. Quem é o perigosinho? O perigosinho é líder desse grupo aqui, ó. Certo? Grupo Wagner. Não sei se você sabe. Grupo Wagner tem esse nome, tá? Em homenagem ao cantor, né? Wagner, que por acaso era o cantor favorito, né? De Adolf Hitler, ok? De Adolf Hitler. Trigueiro, quem é o Prigozhin? Prigozhin é o líder do Grupo Wagner. E o Grupo Wagner é uma organização paramilitar. É o que eu chamo de mercenários, ok? É um grupo de mercenários que trabalhava, um exército privado, se você preferir, que trabalhava para quem? Trabalhava para menino Vlad, tio Vlad, Vladimir, Vladinho, Vladimir Putin, beleza? E o grupo Wagner estava nas frentes de batalha da guerra da Ucrânia. Ah, é? Isso estava lá na guerra da Ucrânia, na frente de batalha, lutando. Óbvio, por quê, professor? Por dinheiro, porque é um grupo paramilitar mercenário. Mas, teoricamente, estava lutando do lado russo. Do lado russo. Foi o que aconteceu. Um dia desse, né, de bobeira, menino Prigozhin, certo? Menino Yevgeny Prigozhin, né? Ele decidiu mudar de lado. Disse, não, né? Vou mudar de lado. Não vou para essa luta, não vou para essa luta mais pelo Putin, não. Tá dando certo, não. Inclusive, o filho dele já se pronunciou, né? O Pavel Prigozhin, certo? Um dos filhos dele, Pavel Prigozhin, disse: Olha, eu quero ser o novo líder do grupo Wagner. Não sei se ele vai ficar aliado do Putin, né? Mas enfim, certo? E o resultado? O Prigozhin diz que ofereceu ao governo ucraniano, reza a lenda, que ele ofereceu ao governo ucraniano a sua ajuda para expulsar as tropas russas de lá. E ele marchou na direção contrária. Ele virou para Moscou e disse: Vamos marchar para Moscou. Ele estava querendo fazer uma ameaça para tio Vlad. Tio Vladimir. Se tem uma coisa que tio Vlad não gosta, tio Vlad já disse isso. Tio Vlad perdoa, tio Vlad perdoa. Certo? Tio Vlad já disse. Você perdoa, perdoa. Tudo. Menos uma coisa. O que é que o tio Vlad não perdoa, professor? Traição. Traição ele não é legal, não. Ele não gosta, não. Não. Chifre. Curto, não. E o Prigozhin quis extrair o movimento. Certo? Então o Prigozhin foi para um lado, foi para o outro, aquele negócio todo. Tava, eu acho que em Belarus, sei lá onde era. E decidiu pegar um avião, né? Viajar aí. Estava indo para uma cidade russa. Não lembro se estava indo para
Vladivostok, eu sei lá para onde é que aquele desgraçado tá vindo. O avião caiu. Caiu. Avião Sky, né, gente? Também, sim. Né? Avião Sky. E olha, menino Zelensky, né? Aí é o porrete do Prigozhin, certo? Porrete. Ele gostava de maltratar as pessoas com seu porrete. Ele matava na marretada, que ele dizia. E menino Prigozhin, né? E menino Zelensky, perdão, disse, olha, depois que o Prigozhin morreu, logo em seguida, Zelensky disse: a Ucrânia não tem nada a ver com a morte de Prigozhin. Eu fico imaginando o Putin nessa hora, lendo essa notícia, me dizendo assim: eu sei. Eu sei que você não tem nada a ver com essa notícia, Zelensky. Eu sei que você não tem nada a ver com essa morte. Fui eu. Ou seja, né? No desenrolar da guerra da Rússia e da Ucrânia, nós temos episódios como esse, né? Muita gente começa a guerra de um lado, mudou de lado, né? E tá aí agora o grupo Wagner à mercê, sei lá, né, de novos líderes que possam vir a aparecer, né? Porque boa parte da liderança estava no avião com o Prigozhin e todo mundo escafedeu-se. Partiu dessa para uma, não sei se melhor, se pior, mas partiu. Beleza? Partiu. Então nós temos parte dessa realidade como sendo uma realidade óbvio, né? Importante para a gente avaliar o cenário, né, da guerra da Ucrânia, né? E é claro, outros desenrolares desse conflito. Beleza? Então lembrar disso é importante. Tem uma questãozinha aqui que também foi, né, recentemente produzida, tá? Que diz o seguinte, olha lá, questão 229012 de atualidade, beleza? Tá? Recentemente, a notícia de que um grupo armado havia se insurgido contra o governo de Vladimir Putin causou grande perplexidade. Até porque o tal grupo Wagner, que ameaçou enfrentar o governo russo, contribuiu com esse mesmo governo fornecendo soldados e dinheiro. Mas o que é o grupo Wagner é a pergunta da questão. Diz que é uma empresa paramilitar, ou seja, um exército privado, até então aliado do governo russo. Para mim, esse item já é o item correto. Vamos ver o item B. É um grupo rebelde que ajudou o Vladimir Putin a tomar o poder na Rússia. Como assim tomar, cara padre? Que o Vlad está lá no poder já tranquilo há muito tempo. É um grupo terrorista que age em nome do fundamentalismo religioso. Eu estou marcando o que está errado, tá? Não é religioso. É um grupo mercenário. Quer dinheiro. O item D. É uma organização fundamentalista que tem Vladimir Putin como o principal líder. Putin não assume a liderança do grupo Wagner, tá, galera? Ele diz, não, o grupo tá aí, mas eu não tenho nada a ver com isso, não sou o líder do grupo Wagner, não, pelo contrário, tá? Nem gosto mais muito deles, né? Nem gosto, não, deixa esse pessoal é meio doido, tô fora. Beleza? Então tem que lembrar dessa condição, isso é extremamente importante para a gente entender o cenário da geopolítica, né? Dos dias de hoje, beleza? Tranquilidade, maravilha, show de bola, perfeito. Moçada, vamos dar sequência bem aqui? E tem mais um assunto, certo? E essa charge, ela mostra esse assunto. Eu estou vendo aqui, né? Uma bandeira e outra bandeira. Eu estou vendo aqui de um lado China, de outro lado Estados Unidos. E muita gente tem falado que nós estamos vivendo, né, uma nova guerra fria, beleza? Uma nova guerra fria. Professor, procede com algumas alterações, né, daquele cenário que a gente viu ali, durante o fim da Segunda Guerra até ali a fragmentação da União Soviética, de 1945 até 1991, tem algumas características parecidas. Primeiro é parecido por quê, professor? Essa Guerra Fria nova, Guerra Fria 2.0, enfim. Parece por quê? Porque são duas potências, beleza? São duas potências hoje que conseguem, de certa forma, dominar o planeta. Mas esse conflito, ele adquire um outro caráter, que não é o mesmo caráter que a Primeira Guerra Fria tinha.
que era muito mais político, era muito mais ideológico, né? Tinha aquela questão nuclear, então tinha muito mais essa perspectiva. Essa nova Guerra Fria, né, vamos dizer assim, ela tem características que podem ser colocadas como, por exemplo, comerciais. Ela tem características, né, que podem ser colocadas como tecnológicas. Tem tensões políticas, professor? Tem tensões políticas. Como, por exemplo, o caso de Taiwan. Todo mundo lembra que a menina Nancy Pelosi foi lá perturbar o juízo de Xi Jinping quando visitou, né, a Cuba chinesa, que a gente brinca sempre, que é Taiwan. Tem um ar, né, político, tem um ar social, né, dessa disputa entre os dois países, tem um ar ideológico, já que eu estou falando de um modelo, né, capitalista e de um modelo socialista, ou pseudo-socialista, né, um socialismo de mercado, como a gente chama a China. Tem áreas, né, militares, de disputas militares. A China, né, já é uma potência militar, está se tornando cada vez maior, né, ultrapassou a frota marítima americana. Não quer dizer que a marinha chinesa é mais importante que a americana, mas pelo menos em frota ela ultrapassou a marinha americana, e isso fere aquele orgulho americano. Tem uma tensão ali que é, né, informativa, ou seja, o século XXI que se desenha é um século onde esses novos conflitos eles aparecem como sendo conflitos bem importantes, beleza? Então essa nova Guerra Fria, ela sem dúvida nenhuma já se desenha há muito tempo, mas ela está instalada e quem a instala principalmente é o menino Donald Trump, ok? Na realidade o Obama já tinha começado. Quando o Obama cria ali um grupo chamado TTP, né? Ou, na realidade, o nome original é TPP, Trans-Pacific Partnership, certo? Que acaba virando Tratado Transpacífico, o Obama já dá uma cutucada ali na China, né? Mas é uma cutucada econômica, tá? Aí depois vem o Trump, começa a guerra comercial, enfim, aí tem toda uma série de embates, isso acontece. Beleza? No governo Biden, a Nancy Pelosi, né, que era a chefe do Senado americano, ela vai lá e já dá aquela cutucada também, então tem toda uma tensão. Então isso é realidade, isso é fruto aí, né, dessa pseudo nova Guerra Fria que se desenha, beleza? Deixa eu trazer aqui uma questãozinha para a gente entender parte disso, olha lá, questão 2234838 de atualidades, Segunda Guerra Fria, Nova Guerra Fria ou Guerra Fria 2.0, são expressões que estão sendo usadas para designar o aumento de quê, professor? Tensões políticas, sociais, ideológicas, informativas e militares no século XXI entre Estados Unidos e China. Já pode marcar esse item A, que é o item correto, por quê? O item B fala em tensões entre Estados Unidos e Rússia, entre Rússia e China, entre Rússia e China e entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Está errado. A própria imagem ela denuncia o fato de eu ter um conflito político ideológico entre Estados Unidos e China nesse século XXI. Beleza, moçada? Tranquilidade, maravilha. O curso do CNU está aí aberto, é uma oportunidade, né, gigante. Tá? Quando eu digo que está aberto, está sendo aberto para a gente. Né? Não tem edital publicado, mas tem já um rumo. E é uma oportunidade enorme para a gente, uma oportunidade enorme para você alterar a sua condição de vida. Não vacile. Mude a sua conduta de estudo a partir de agora. Vem para o QC, vem para a nossa ilimitada, porque aqui quem mais está aprovando nesse país, meu amigo, é o QC. E aqui a mudança de vida é radical. Vem pro QC que a gente bota para passar. Forte abraço, moçada. Até mais. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.